O glorioso Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, me vem uma tentação de falar que isso é um oxímoro, viu, Volibene? Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho. O Volibene vai dizer daqui a pouco o que é um oxímoro para vocês, que muita gente diz oxímoro, não, oxímoro em português. Baixou uma portaria no dia 1º de novembro, né, véspera do feriado, proibindo, olha que coisa, proibindo as empresas de exigir atestado de vacina na contratação, segundo ele, ferindo direitos, ou então de demitir o funcionário que se negasse a tomar vacina. Entende o ministro que isso feriria direitos fundamentais e a liberdade individual. Já comentei várias vezes essa questão aqui e como a militância antivacina se transformou num dos pilares da extrema-direita mundo afora. O que não deixa de ser fabuloso, né? E se vocês olharem, eu gosto de refletir aqui com vocês, eu gosto de pensar. Não precisa concordar comigo, não. As coisas que eu proponho aqui, que nós propomos aqui, leva para reflexão na sua vida. Existe um certo paralelo, não é a palavra, não é paralelo, existe uma similaridade entre essa questão da vacina, ou de não tomar a vacina, argumentando a defesa da liberdade, e a suposição, Bob, de que você pode falar qualquer coisa em nome da liberdade de expressão. Tio Rei, não acompanhei o raciocínio. Eu exponho. As duas coisas, Bob Furruia, têm consequências de natureza pública. E você, no seu universo privado, na sua vida, quando o único prejudicado ou beneficiado por suas decisões e escolhas é você mesmo, aí você faz o que bem entende. Na música do Lobão e do Cazuza, eu não posso fazer mal nenhum a não ser a mim mesmo. O sujeito que decide fumar cigarros, correndo os riscos inerentes a essa decisão, não pode fazer mal nenhum a não ser a si mesmo. O sujeito que acha que pode fumar num vagão de metrô lotado, aí ele está fazendo mal, não só a si mesmo, ele está fazendo mal aos outros. Desde os males decorrentes da inalação de substâncias tóxicas que as pessoas não querem, até o incômodo de você estar no ambiente público vivendo aquilo. E olhem que eu sou muito tolerante nessas coisas. Por exemplo, eu acho que se o sujeito quer ter um bar em que se fuma, todo mundo sabe que ali se fuma, é para fumar, e todos os funcionários são comprovadamente fumantes e têm noção dos riscos que estão correndo, aí sim. Mas isso tem que ser explícito, tem que ser claro. E ainda assim, eu entendo que é debatível a coisa, porque há o sentido da política pública, que coíbe uma substância que faz mal. E quem está falando aqui é um fumante. Eu só não passo o ridículo que certas pessoas resolveram, no qual certas pessoas resolveram investir, dizer, não faz mal, isso tudo é uma invenção do comunismo internacional. Bom, isso tem o ridículo que tem, é desnecessário contestar.
Então, as coisas que você faz e que só podem fazer mal a si mesmo, e faz. E há aquelas que têm um efeito na vida dos outros. Tomar ou não tomar a vacina, se você vive numa caverna, afastado da civilização, é um problema seu, até porque você fala, não vou, se eu pegar alguma coisa vai ser algum vírus que o morcego vai pegar para mim, mas eu vou ficar aqui mesmo. Vai passar para eu vou ficar aqui. Agora, se você quer viver em sociedade, se você quer circular entre as pessoas, se você quer trabalhar numa empresa, num órgão público, e você passa a ser um vetor de transmissão de doença por decisão pessoal, essa decisão não é mais sua. Apenas. E o Supremo já tinha decidido a respeito disso. A vacina obrigatória é constitucional. O que este tribunal não endossa, isso está claro no acórdão, é a vacinação à força. Como se fez em 1904 no Brasil. Aí não, a vacinação à força não. Invadir a casa para vacinar, não. Agora, restringir direitos de quem insiste numa prática que põe em risco a segurança alheia, aí sim. Até o cinto de segurança obrigatório, que poderia ser bom, mas é só a pessoa, não, num caso de colisão, o outro do outro carro está exposto a mais risco se a pessoa está sem cinto. E dentro do próprio veículo, se quem está atrás está sem cinto, está expondo a mais risco quem está na frente. Há os limites. A vacinação de crianças é obrigatória. O pai pode fazer as suas escolhas, mas ele não pode expor o seu filho ao risco, por exemplo, da poliomielite, que tem consequências permanentes. E a liberdade de expressão? Eu cá comigo, aí o maluco acha, né? O maluco acha que o Hitler estava mesmo certo e que os judeus representam mal para a humanidade, que eles precisam ser extintos. Ele está convencido disso. Ele pode reivindicar o direito de sair pregando isso por aí, porque afinal de contas é o que ele acha? Não, mas isso tem consequência. Ele pode convencer outros. Aqueles que estão convencidos disso podem, na presença de um judeu, resolver criar uma situação de constrangimento, de tentativa de agressão, de humilhação. Nós vemos isso especialmente na Europa, onde é renitente um antissemitismo forte. É só liberdade de expressão isso? Ou há um incitamento a um crime inaceitável? E que inclusive tem uma marca na história da humanidade dramática. E o mesmo vale para, tomado aqui no sentido sociológico, o mesmo vale para outras minorias. Eu tenho visto muita gente por aí indignada com a suposta patrulha LGBTQIA+, que não me deixa pensar, como estou incomodado com essa patrulha LGBTQIA+. Bom, eu vou dizer o seguinte, me incomoda muito mais aqueles que estão se sentindo oprimidos pela patrulha LGBTQIA+. Há exageros, há coisas sem fundamento, há. Agora, tem muita gente que está tristinha por aí, Bob, porque não pode mais fazer piada contra gay sem sanção pública.
Mas por que você tem que fazer piada contra gay para demonstrar sua liberdade? É isso que eu não entendi. Por quê? Você só é livre fazendo piada contra gay? Você só é livre fazendo piada contra negro? Você só é livre fazendo piada contra mulher? Você só é livre, enfim, fazendo piada contra o oprimido? Por que você não se liberta fazendo piada contra o opressor, ô banana? Hein, babaca? Por que você não fala assim, quero ser livre, vou fazer piadas contra o opressor? Quero ser livre, vou fazer piadas contra os poderosos. Mas tem gente que só quer ser livre fazendo piada contra quem não está no poder. Que é coisa que certos dublês de humoristas e pensadores até hoje não entenderam. Ah, sim, esse negócio de gênero neutro na linguagem, com a devida vênia, eu acho isso uma bobagem, porque isso é desconsiderar, inclusive, a história da língua portuguesa. Não é? Isso tem um peso no inglês que não tem no português, porque o adjetivo no inglês não flexiona, no português flexiona. Enfim, vira um negócio e desconsidera a história da língua. Mas eu não tenho nada contra a militância dessa gente. Nada. Não acho que ela incomoda. Não acho que ela seja bárbara. Bárbaro! Bárbaro! É querer oprimir os outros, é querer oprimir quem já é oprimido. Bárbaro é querer naturalizar o bullying. Isso é bárbaro. Isso é anticivilizatório e anticivilizador e anticivilização. Aí sim. Então os oprimidinhos, tem um monte de gente oprimidinha que não vê a hora de poder fazer uma piada contra gay em público. Vai resolver seus problemas, filho. Então aquilo que você fala, existe o exercício da liberdade, mas aquilo que você fala tem consequências, e é preciso estar atento às consequências. E as sanções que podem advir disso. Eu vi lá, o jogador Maurício Souza ganhou não sei quantos milhões de seguidores depois que ele perdeu o emprego. Mas eu acho razoável que ele ganhe. Claro que tem um monte de gente que pensa como ele pensa. Mas acho muito bom que a institucionalidade tenha reprovado aquilo que ele fez e aquilo que ele disse. Qual das duas posturas cria um universo de maior tolerância? Claro, há aqueles que advogam que se deva ser tolerante com os intolerantes. Então, não tomar a vacina é uma postura que tem consequências públicas. A depender daquilo que você diga, postura que tem consequências públicas. E se paga um preço pela vida em sociedade. Há pessoas hoje que advogam o que diz essa liberdade, que é a liberdade da predação. Ou você se conforma que você vive num conjunto, ou então faça a escolha radical, que é o isolamento. E para arrematar, eu estou falando aqui de opressor, oprimido, muita gente, Bob, às vezes ainda hoje pega no meu pé, você criticou tanto o PT, agora critica muito o governo Bolsonaro, que por sua vez é adversário do PT, e não sei o quê. Bom, queridos, vou fazer uma piada, né? Ô Bob, eu tenho a grande covardia de não ficar passando flanela no poder, né? É isso? É disso que me acusa? De fato. Fui um duro crítico do PT e de certas posturas do PT até hoje. Uma parte da legenda defendendo aquela excrescência que a eleição na Nicarágua, aquilo é um horror, aquilo é uma ditadura, aquilo é uma tirania, uma delinquência.
Não é a voz oficial do partido, mas é um grupo que está lá dentro. Eu não tenho compromisso com... Olha aqui, queridos. Sem contar o seguinte, quem ambiciona o poder, quem está no poder, vira vitrine e está sujeito à crítica. É da natureza do jogo. A crítica tem que ser honesta só. E tem que estar fundamentada em fatos. Eu volto ao eixo da vacina. Eu afirmei aqui no dia 3, dia 1º a gente folgou, dia da portaria, e dia 2. Dia 3 foi o primeiro programa. Eu disse, vai cair essa estrovenga, porque é inconstitucional. Nós vamos, em tese, colocar... Eu ficarei agora, o planejado, eu fico em metade da tela, na outra metade entro, que eu afirmei no dia 3. Se não der, eu conto. Vai, vamos ver. Isso afeta um julgado já do Supremo, especialmente a questão de não contratação de pessoas não vacinadas. O Supremo já decidiu. Só não é por 11-0, foi 10-1, porque Nunes Marques resolveu dar um voto um tanto diferenciado e meio incompreensível, como era de se esperar. Mas pelo menos por 10-1, decidiu que a obrigatoriedade da vacina é constitucional. O que se fez ali foi uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º da Lei 13.979. Né? Então, a obrigatoriedade é constitucional. O que os ministros estão disseram ali, é que você não pode forçar ninguém a tomar vacina. Você não pode pegar a tapa e dar a vacina. Agora, a pessoa ter limitações de direitos em razão da não vacinação, considerada obrigatória, e esta obrigatoriedade estando assentada, segundo o acórdão do Supremo, em pareceres científicos, como está escrito lá, desde que haja base e evidências científicas, né? Então, evidentemente, eu acho que essa portaria, tenho certeza, que essa portaria de Onyx Lorenzoni é inconstitucional. É isso aí. É, como definiu o Vólio Bene, o será da coisa, esse programa. Não é isso? E vocês veem que no comentário que eu estava fazendo ali, eu estava com o acórdão do Supremo na tela. Não basta ter cotovelo, é preciso estudar para dar uma opinião, Bob Fuller. Bom, o ministro Roberto Barroso, relator de 4 ADPFs, arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a portaria de Onyx Lorenzoni, da Rede Sustentabilidade, do PSB, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Novo, concedeu uma liminar, de referendo do Pleno, isto é, o Pleno tem que se manifestar, suspendendo parte da portaria, ali, o essencial da portaria, que impedia, estava lá, o empregador é proibido na contratação, na manutenção do emprego do trabalhador, exigir qualquer documento, está suspenso isso, resiste, portanto, que o poder de rescindir o contrato de trabalho do empregado, aí o Onyx Lorenzoni resolveu fazer considerações ali sobre os direitos e coisa e tal, enfim, o Onyx Lorenzoni tratando sobre direitos. Aliás, a gente ficou devendo a definição de oxímoro, o Vólio Bene? Sim, está aqui na mão. Figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão. Obscura claridade, música silenciosa são 2 exemplos. Isso, exatamente. Aí eu disse, o Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, falei, pá, é um oxímoro, assim, já que a gente lê, né? Então, a minha argumentação fundamental ali, que foi reproduzida, é que o Supremo já tinha declarado a constitucionalidade, né, da obrigatoriedade da vacina. Diz o ministro Roberto Barroso, no parágrafo 16 da sua decisão. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a possibilidade de vacinação com o uso da força. Então, evidentemente, um governo viciado em derrota no Supremo resolveu cavar mais essa